Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de VBA aqui do canal. Eu sou o Diego e na aula de hoje eu vou te mostrar como a gente pode usar matrizes para tornar os nossos códigos muito mais eficientes aqui no VBA. Antes de começar essa aula, lembra de fazer o seguinte: like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho e lembra de deixar aqui nos comentários uma sugestão de tema para a gente gravar aqui de VBA. A gente já passou por temas um pouquinho mais complexos, agora a gente está voltando na parte mais básica, ferramentas dentro do VBA que vão entrar ali na nossa caixinha de ferramentas para depois a gente conseguir construir coisas mais complexas. Então, fico aguardando a sugestão de vocês aqui e também sempre na descrição eu deixo um mini curso gratuito para vocês aprenderem bastante. Dito isso, bora começar! Show de bola! Qual que é o exemplo que a gente tem aqui? A gente tem duas colunas, coluna A e coluna B. Coluna A com estados, coluna B com população. O que eu quero fazer? Abrir aqui o nosso VBA e puxar todas essas informações para dentro de variáveis lá para dentro do meu VBA. Para eu ter essas informações não só dentro do Excel, mas dentro do VBA também, para depois eu conseguir pegar essas informações e trabalhar em códigos mais complexos. Por exemplo, fazer uma análise e começar a ordenar, não só por população, mas depois por estado, mas ter tudo isso lá dentro de variáveis para eu conseguir trabalhar essas informações. Então vamos lá. Alt F11 a gente abre aqui nosso ambiente VBA, que está aqui em cinza porque a gente ainda não tem nenhum código. Vou clicar aqui, ó, inserir módulo para a gente colocar o nosso primeiro código. O que a gente vai escrever? Sub, matrizes e eu vou dar um Enter. O que é sub? Subrotina, end sub, começa, termina o nosso código. Então tudo que está aqui no meio é o que faz parte do nosso código matrizes. Perfeito. O que a gente vai colocar aqui? Eu quero ler todas essas informações dessa tabelinha daqui para dentro do meu VBA. Eu posso fazer isso de diferentes formas. Por exemplo, se eu fosse fazer isso sem utilizar matrizes, como é que eu poderia fazer? Eu vou dizer que minha variável estado, ó, estado, vai receber a informação de uma célula, que é a célula São Paulo, que é, ó, céus. E aqui eu vou dizer qual que é a linha e qual é a coluna dela. Ela está na linha 2 e está na coluna 1. 2, que é a linha, vírgula 1, tá vendo? Row index é o índice da linha. Column index é o índice da coluna. Ponto, velho. O que isso daqui está fazendo? O que o meu código está fazendo? Está pegando esse valor e jogando dentro da variável estado. Então a variável estado recebe isso daqui. Show de bola. Como é que eu posso fazer para executar? Ou eu aperto play, só que ele vai executar de uma vez, a gente não vai conseguir ver nada, ou eu aperto F8, que aí ele vai fazer o quê? Executar linha por linha. Então, ó, quando eu passo dentro de estado, ele está vazio. Quando eu dou F8, ele colocou lá São Paulo dentro do estado. Se eu mudar a linha, botar aqui 3, por exemplo, o que ele vai pegar? A próxima linha que a gente tem aqui, que seria Minas Gerais. F8, tá lá, Minas Gerais, perfeito. E por aí vai. Então, eu poderia ficar alimentando o meu VBA, as variáveis no VBA, com todas essas linhas que eu tenho aqui. O que eu posso fazer de forma muito mais eficiente é ir adicionando a uma variável complexa esses valores. Como assim, Diego? Repara só. Toda vez que eu passei aqui, então eu vim aqui e apertei F8, eu estou pegando uma única informação, que é o nome de um estado, e jogando dentro de uma variável simples, que só armazena uma informação. Uma variável complexa é uma variável que pode armazenar uma, duas, muito mais informações do que uma variável simples. Aí que a gente entra na parte de matrizes, coleções e dicionários. Se você nunca ouviu falar em coleções e dicionários, vou pedir para o pessoal deixar aqui dois cards para vocês. O de coleções e o de dicionários, que a gente gravou a aulinha ensinando esses dois também recentemente. É muito importante ter essas duas estruturas aí na sua caixinha de ferramentas. Mas show de bola! O foco da aula de hoje é essa parte de matriz. E o que a gente vai fazer com isso? Eu vou pegar todos esses nomes de estados e eu vou colocar dentro de uma única variável, ao invés de eu precisar ficar fazendo isso daqui. Ou pior ainda, ficar criando diversas variáveis para armazenar os valores de estado. Por exemplo, estado 1, estado 2, estado 3 e por aí vai, que seria 2, aqui seria 3. Aí, ó, em estado 1 eu teria São Paulo. Em estado 2 eu teria Minas Gerais e por aí vai. Então eu teria que ter, são quantos estados que a gente tem aqui? 27 são os que eu teria que ter aqui dentro do meu VBA. Teria que criar 27 variáveis. É muito mais fácil eu fazer o seguinte. Vou estopar esse código, vou apagar isso daqui e eu vou fazer o seguinte. Dim matriz as variant. O que eu estou dizendo aqui? Que a minha variável matriz vai receber um tipo que é um variant, que significa qualquer tipo. Pode ser um número, pode ser uma data, pode ser um texto, pode ser uma matriz, pode ser qualquer coisa. Beleza. E agora eu vou dizer qual que é o tamanho dessa minha matriz. Aqui que eu vou dizer
Vou pegar aqui, ó, 27, que é o que a gente já tinha contado. Vou dizer que essa minha matriz vai de 1 até 27. Então, ó, reading matriz 1 to 27. Perfeito, setinha aqui para baixo. O que eu fiz? Criei uma variável matriz que vai do 1 até o 27. Então, eu tenho 27 posições dentro dessa minha matriz. Eu poderia colocar aqui 1 milhão? Poderia. Poderia colocar 100 mil? Poderia. Não tem problema. Mas você está guardando espaço ali na sua memória que é desnecessário. E agora o que a gente vai fazer? Para cada uma das células que a gente tem aqui, a gente pode ir alimentando a nossa matriz. Essa é uma das formas de a gente fazer e a gente vai ter todas essas informações em um só lugar. Quer ver como é que a gente pode fazer? Matriz 1, ou seja, a primeira posição da minha matriz. Por quê? Porque a gente começou contando aqui no 1. Se eu não tivesse colocado absolutamente nada aqui, ele ia começar contando do quê? Do zero. Então, sempre tem que lembrar disso. O índice inicial de linguagem de programação geralmente é o zero. Então, o primeiro item da matriz seria o item 0. Mas como aqui a gente explicitou que o primeiro item é o item 1, aqui a gente coloca 1. Vai receber cells 2,1 ponto velho. Mesmo exemplo que a gente tinha colocado. Então, vamos lá. F8, 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 F8. A minha matriz 1 tem São Paulo. Só que agora o que eu posso fazer? A minha matriz 2 tem Minas Gerais. Então, ó, F8. Agora a minha matriz 2 tem Minas Gerais. Como é que eu posso ver o que eu tenho dentro da minha matriz até agora? Exibir variáveis locais. Dá uma olhada. Quando eu abro isso daqui, ele me mostra todas as minhas variáveis que eu tenho nesse código que está rodando aqui, que está aberto. Quando eu clico no maisinho de matriz, repara só. Tenho 27 posições aqui na minha matriz, que nem a gente tinha definido aqui. E ó, São Paulo está aqui, Minas Gerais está aqui. Então, claramente, a gente consegue ver que essa daqui é uma variável muito mais complexa do que uma variávelzinha simples, que seria aquele caso de estado. Ó. Estado igual a... Vou colocar isso aqui, ó. Pá, beleza. Eu vou fazer o seguinte, ó. F8. Dá uma olhada. Estado igual a São Paulo. Acabou. Ele não tem nenhum maisinho. A gente não consegue abrir mais coisas ali dentro dele. Eu não consigo ficar armazenando coisas. Então aqui ó, já está um ponto positivo. Quando você for armazenar muitas informações, evita de ficar colocando em variáveis simples. Utilize matrizes que elas são mais rápidas e conseguem armazenar mais coisas ali para vocês. Outra coisa, fazer dessa forma que a gente está fazendo aqui, que é alimentando de 1 em 1, também não seria muito eficiente. A gente poderia usar uma estrutura de repetição para preencher isso daqui, que seria uma outra etapa para a gente melhorar esse preenchimento de uma matriz. Se você nunca viu estrutura de repetição, de novo, pedi para o pessoal deixar um cardzinho aqui que a gente gravou recentemente uma aula de for, que é a estrutura que a gente vai usar. Repara só, for e linha, na verdade, igual a 1 to 27, e aqui eu vou fazer o seguinte, next, e aqui eu vou selecionar e vou apertar um tab. Caraca, Diego, você fez um monte de coisa. Calma, vou te explicar agora tudo que eu fiz. Primeiro de tudo, o que a estrutura for faz? Ela vai repetir diversas vezes alguma instrução. Então, por exemplo, o que eu quero que ele faça? Isso daqui, então, ó, colocar o valor de uma célula do Excel dentro da minha matriz. Quantas vezes? 27 vezes. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou começar com a minha variável linha do valor 1 até o valor 27. Então, ó, a minha variável linha começa com o valor 1 até 27. Ele executa isso daqui. Depois ele vai para o quê? Próxima variável. Então, o que significa essa estrutura? Para a minha variável linha ser igual a 1 até 27, o que eu faço? Isso daqui. Vou para o próximo. Linha igual a 2. Linha igual a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 27. Terminou. Então, ele vai executar tudo isso daqui de forma muito mais eficiente. Então, o que eu quero fazer? A minha matriz linha, então, ó, no começo vai ser 1, depois 2, depois 3, depois 4. Vai receber o quê? A informação que está na variável linha mais 1. Como assim? Repara. Linha igual a 1, certo? Só que a minha primeira informação está na linha igual a 2. Então, 1 mais 1, a gente tem o quê? A linha 2. Quando a minha variável linha for 2, o que eu quero? Que ele pegue o que está aqui na 3. Então, 2 mais 1. Quando for 3, 3 mais 1. 4 mais 1, 5 mais 1, vai ser sempre esse padrãozinho, que é o que a gente vai colocar aqui ó, na linha. Linha mais 1. Perfeito. Então, recapitulando. A informação que vem dentro da minha matriz, que está no índice linha, então ó, 1, 2, 3, 4 até 27, vai receber a informação que está sempre na linha mais 1. Então, ó, quando a gente estiver aqui no primeiro, eu vou pegar o que está na segunda linha. No segundo, a terceira linha e por aí vai. Então, ele vai fazer isso daqui para mim. Vamos lá, o que eu vou fazer aqui agora? F8, linha igual a 1, colocou lá, ó, preencheu. Linha igual a 2, preencheu. 3, preencheu. 4,
Tá vendo? Tá tudo preenchendo aqui e ele faz isso de forma muito eficiente. Posso clicar aqui, ó, nessa parte cinza, posso apertar um F5, que ele preenche tudo para mim rapidinho, de forma muito rápida mesmo. Essa é uma forma um pouco mais eficiente do que ficar colocando linha por linha o que a gente tem. E para finalizar isso daqui e deixar isso daqui de forma muito eficiente mesmo, o que a gente pode fazer? Ó, vou selecionar tudo isso daqui e vou deixar como um comentário, para a gente não ter que apagar. Como é que eu faço isso? É só clicar aqui, ó, comentar bloco. E se você não tiver aparecendo essa partezinha daqui de comentar bloco, é só você vir exibir e aqui a gente tem, ó, barra de ferramentas, tem esse editar. Se você mostrar, vai aparecer esse comentar bloco, que ele coloca essa aspas simples, esse apóstrofe aqui em todas as minhas linhas. A forma mais eficiente da gente fazer isso daqui vai ser o seguinte, ó, vou estopar, repara, ele some todas as variáveis, que a gente não está rodando nada. O que a gente pode fazer? Para eu pegar um intervalo de células e jogar dentro de minha matriz, o que eu posso fazer? O seguinte, matriz vai receber range. Vou usar uma outra estrutura para se referir a células e intervalos, que vem de A2 até A28. Então, ó, A2, A28, ponto, velho, beleza. O que eu estou dizendo aqui? O intervalo que vai da célula A2 até A28, o valor dessas células eu quero colocar dentro da minha variável matriz, que é o quê? Uma matriz. Ela se chama matriz, que é o nome da minha variável, e ela é uma matriz também, por sua vez. Vou apagar isso daqui, porque como eu já vou colocar algumas informações que já tem um tamanho definido, eu não preciso definir o tamanho dela de antemão. Quando eu quero preencher alguma coisa dessa forma, eu preciso. Então isso daqui eu posso até comentar junto, para a gente não precisar perder também. Show de bola. O que eu vou fazer? Mesma coisa, F5, e aqui está com o meu stop, ele vai pausar o código aqui, eu vou conseguir ver tudo que tem. Então, ó, dá uma olhada, tem exatamente aquela mesma coisa que eu já tinha, matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, e repara lá como é que eu tenho, ó, todos eles direitinho, de forma muito rápida, eu consigo transferir algo da minha planilha para minha matriz. A única diferença de fazer dessa forma é que aqui em cima a gente tinha o quê? Quando eu queria o valor São Paulo, ele estava onde? Dentro de matriz 1. Por quê? Porque eu tinha criado uma matriz que tem uma única dimensão, que era uma linha. E a gente tinha o quê? Linha, que vai de 1 até 27. Quando eu faço dessa forma, o Excel cria duas dimensões para mim. Então ele tem linhas e ele tem colunas. E aqui a gente diz, ó, repara, logo na matriz você consegue ver 1 até 27, 1 to 1. Então ele está dizendo que ele tem 1 até 27 linhas e 1 até 1 coluna. Então, mesmo tendo uma única coluna, ele adicionou essa outra dimensão. Então, de forma que antes eu conseguiria o valor São Paulo desse jeito, agora eu vou conseguir o valor São Paulo assim, ó. Matriz que está na linha 1 e está na coluna o quê? 1. Eu preciso explicitar esse valor aqui. Como é que eu posso fazer para ver esse valor que está aqui? Posso fazer o seguinte, ó. Debug.print isso daqui. Onde é que vai aparecer essa informação? Aqui, ó. Exibir, verificação imediata. Essa verificação imediata é onde vão aparecer as coisas que eu estiver printando nesse meu debug aqui. Então, ó, vem aqui, ó, F8. Opa, aqui eu tenho que comentar isso daqui, porque isso daqui não funciona. F8, perfeito, São Paulo. Se eu colocar, ó, 2, ele aparece lá, ó, Minas Gerais e por aí vai. Se eu tentar deixar só assim, ó, matriz 2 e colocar aqui, ó, F8, ele me dá um erro. Por quê? Esse tipo de variável não existe mais dentro dessa matriz, porque ela tem, ó, duas dimensões. Então ela tem linhas e colunas e a gente precisa dizer qual linha e qual coluna. Então 2,1. Então é interessante você se atentar. Quando você está preenchendo ela dessa forma, repara, a gente só diz que ela teve linhas. Se a gente fizesse assim, ó, 1 to 1, aí beleza. Aqui seria exatamente dessa mesma forma. Como a gente não fez isso, só disse que ela tinha linhas, a gente tem que tratar dessa forma aqui também. Então variáveis a gente consegue deixar elas de uma forma muito mais complexa. A gente consegue colocar mais informações ali dentro delas. E para a gente fechar isso daqui, o último exemplo que eu queria dar é pegar todas essas informações aqui. Então não só estados, mas a população também. E aí a única coisa que eu teria que mudar é isso daqui, ó, de A2 até B28. E eu vou deixar aqui com stop, vou pausar o nosso código, vou limpar isso daqui e vou fazer assim, ó, F5. Repara lá, matriz, olha agora como é que tá. Matriz vai de 1 até 27, então tenho 27 linhas, e vai de 1 até 2 colunas, tenho duas colunas. Quando eu clico aqui, repara,
1,1 São Paulo, 1,2 é a população. Então repare que dentro de uma variável só, que é uma matriz, eu consigo guardar uma imensidade de informações. Então eu consigo colocar tanto os estados quanto ali a população de cada um deles dentro ali da minha tabela. E aí eu poderia fazer o que eu quisesse com esse meu código. Eu poderia percorrer todas as linhas da minha matriz e só printar as informações que tivessem população maior do que 10 milhões. Eu só quero printar as informações que tiverem a letra inicial sendo igual a S, igual a A. Você pode criar a regra que você quiser, você pode utilizar isso da forma que você quiser para o seu código, mas a gente viu que uma forma muito eficiente de você puxar informações do seu Excel para dentro de variáveis dentro do Excel não é utilizando variáveis simples, que a gente tinha feito lá no início, estado igual a cells 2 ponto velho. Como eu quero puxar várias informações de estado, isso daqui não vai ser eficiente para mim. É muito mais fácil usar uma variável que consegue armazenar diversas informações ali dentro dela e de forma muito rápida. Espero que você tenha gostado e que você comece a utilizar aqui matrizes nos seus códigos. A gente tem outras aulas aqui, como a gente já deixou no cardzinho, de variáveis complexas que vão te ajudar, como são o caso das coleções e dicionários e também das próprias matrizes. Temos outras aulinhas aqui no canal. Espero que você tenha gostado, tenha deixado o like no vídeo, se inscrito no canal e também deixar aqui um comentário com uma sugestão de um próximo vídeo que a gente possa fazer. Espero que tenha gostado e te vejo na próxima aula.